Minhonha, senta aqui rapidinho, vamos conversar, minha filha. No dia de hoje, nós vamos fazer uma skincare enquanto eu conto da minha vida amorosa pra vocês, né? Tô colocando umas coisas ali porque, gente, a minha amiga, ela não sabe mandar uma mensagem. Ela fica mandando 1, 2, 3, 4, 5, porra! Meu rosto aconteceu esses dias. É uma doideira, assim, um negócio que eu não entendi, foi nada. Eu não entendo homens, juro pra vocês. Tinha um cara, ele era muito afim de mim, eu achava ele até meio doente, assim, porque eu nunca tinha dado bola pra ele, tipo, de verdade, eu nunca tinha dado bola pra ele. Eu tava, tipo, super tratando ele como, tipo, uma barista trataria um cliente do café, sabe? E ele, tipo, começou a ir lá todos os dias e ele pedia, um chá com muito açúcar, muito açúcar. E aí, na minha cabeça era assim, toma nesse tanto de açúcar porque ele deve ter algum vício. Você não concorda comigo? Tipo, ele tá tentando vencer algum vício, alguma coisa assim. E eu não dava muita bola pra ele, era um negão, altão e tal. Um dia, ele começou a me mandar muita mensagem, só que, não, aí ele pediu meu Instagram. Eu passei meu Instagram pra ele, só que eu falei, eu tô indo embora pro Brasil amanhã. Tipo, ou daqui 2 dias. Tipo, um negócio assim. Foi 2 dias, eu falei assim, eu tô indo depois de amanhã pro Brasil. Aí ele sentou, aí ele ficou desolado, assim, tipo, ele ficou desolado. Aí ele pegou e falou assim, porque eu acredito que não sei o que, não sei o que. E eu, tipo, não dei muita bola, porque eu fiquei, tipo assim, nem te conheço, sabe? Nunca te dei corda e tal. Aí ele sentou numa mesa e começou a me mandar vários textos falando que me amava, gente. Que ele nunca tinha conhecido alguém como eu, que ele tava, tipo assim, totalmente desolado, que eu ia embora. Tipo, umas coisas assim. E eu comecei a ficar com medo. Eu lembro que eu tava trabalhando com a minha amiga e eu falei assim, Débora, que loucura, olha isso aqui. E eu fui lá pra dentro e falei assim que eu não ia voltar lá pra fora porque eu tinha que limpar a cozinha. E aí eu falei, Débora, você fica na frente, eu vou ficar atrás e eu não vou limpar a parte da frente pra ele não me ver, porque ele tava literalmente sentado lá numa mesa do cliente, esperando, pedindo por favor pra ele me ver pela última vez. Tipo, uns negócios assim, gente, eu tava achando muito esquisito. E aí eu não fui. No outro dia, que seria um dia antes de eu ir embora pro Brasil, ele apareceu na porta do meu serviço várias vezes durante o dia. E eu tinha falado com ele pra não ir, pra não aparecer, não fazer isso. E eu vi ele na porta e falou assim, eu tô te esperando aqui, deixa eu te ver, que não sei o que. Gente, eu lembro que eu saí escondida pelos fundos pra me não ver ele. Enfim. E aí eu expliquei pra ele e tal, que tipo, ele tava muito emocionado, que eu nunca tinha dado corda pra ele e tal. Só que aí ele falou comigo assim que o meu jeito tinha encantado ele. E eu tipo, obrigada e tudo e tal, mas aí, gente, peguei e fui embora. E aí, quando eu cheguei no Brasil, eu lembro que não deu uma semana que eu tava no Brasil e tal, ele parou de me seguir, tipo, só me largou assim, tipo, parou de me seguir. E eu parei de seguir ele de volta, tipo, não ia ficar seguindo uma pessoa que não me seguia de volta. Aí eu parei de seguir ele e tal, beleza. Quando eu cheguei aqui, aí beleza, fiquei no Brasil um tempão. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos de novo, eu não lembro mais ou menos em que mês, mas eu lembro que foi no início de um mês, do início que eu tava aqui. Eu acho que eu tava até namorando meu ex-namorado. E ele na rua passando com uma menina, tipo uma criança no caso, uma bebezinha no carrinho. E aí ele me viu assim, ele abriu o olho assim, você, e eu, oi, tudo bem? Eu lembrava dele, né, óbvio. E aí ele falou assim comigo, nossa, você voltou e tal. Eu falei, já tem uns meses que eu voltei pros Estados Unidos e tal. Aí ele falou assim, nossa, eu não sabia, você tá tão linda, que não sei o que. Aí eu perguntei pra ele quem era a menina, né, quem era a criança, porque quando eu saí daqui ele não tinha filha. E eu não fiquei tanto tempo assim no Brasil, gente, eu fiquei 10 meses no Brasil, eu fiquei 10 meses no Brasil. Nossa, espirrou o trem em mim todo. Ele falou assim, minha filha e tal. Eu entrei no relacionamento e tive uma filha. Falou assim comigo. Falei, nossa, que bacana e tal, ela é linda, brinquei com a menina. Mas assim, foi um assunto bem assim. Aí ele falou, você veio pra ficar? Eu falei, vim e tal, agora eu moro aqui e tal, blá 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 blá. E nisso ele continuou andando com a menina. E na minha cabeça era o quê? Ele tinha um relacionamento. Passou poucas semanas, ou tipo poucos dias, eu não lembro direito. Ele chegou lá na loja com uma menina, sentou na mesa lá e tava com a menina lá. Eu tipo assim, nem aí, né? Eu fiquei agindo como se fosse nada, tipo, tô nem aí, né? Não é nada meu, tipo, não tem nada com ele. Beleza, passou. Quando passou um tempo, eu acho que eu tava com fogo no cu, gente. Tipo, eu não sei o que aconteceu.
eu tava na loja assim, ele chegou com um amigo dele, já tinha passado meses, tá? Isso já foi esse ano, em 2025. Tudo que eu contei pra vocês no início foi em 2022. E aí o negócio da menina que eu vi ele com a bebê foi ano passado. E aí esse ano, esse ano, no início do ano assim, ele começou a voltar na loja com um amigo dele. E os dois estavam trabalhando, tipo, negócio de edição de vídeo, de música e tal. E aí eu fui lá no Instagram dele e vi que ele tava, tipo, produzindo várias músicas e tal. Ele é tipo um cantor, assim, iniciante, que não sei o quê. E aí eu, não sei, a gente começou a conversar. E ele dando em cima de mim. Aí ele começou a falar pro amigo dele, os dois puxando assunto comigo. Começou a falar uns trem comigo. Ah, você que é a menina que ele cansava de falar, que foi embora pro Brasil e que ele achava linda, que não sei o quê. Eu falei assim, ele era meio doido, nunca nem tinha conversado comigo, eu zoando, né? Aí ele rindo e tal, gente, beleza. Nisso a gente começou a flertar, ficamos. E aí a gente começou a ter um relacionamento esse ano. E eu meio que, tipo assim, indo com calma, né? Porque eu não tinha tanto sentimento assim por ele. Eu tava achando ele já, assim, bonito, atraente e tal. Comecei a ter um leve relacionamento com ele. Ele ia lá no trabalho, a gente ficava, a gente saía. Tipo assim, saía do trabalho assim mesmo. A gente não tinha tido um date, né? Até que a gente ia jantar. Ele me chamou pra jantar. Só que, gente, eu tava ficando com o meu ex ao mesmo tempo que eu estava ficando com ele. Eu não tava com muita vontade de ficar com ele porque eu tava focada no meu ex. Ele me chamou pra ir um dia num restaurante italiano e a gente foi, até que eu gravei um vídeo no TikTok, arrumamos comigo pra sair com o negão e tal, foi aquele dia. Eu tava zero afim de sair com ele, gente. Tipo assim, eu não sei, eu não tava afim. E aí eu sei que eu fui. Só que aí, eu tinha combinado com o meu ex de eu ir pra casa dele mais tarde. E aí eu achei que eu só iria jantar com esse menino, com esse negão, e eu ia ir pra casa do meu ex depois. Eu vou chamar ele de Muralha, a gente chama ele de Muralha, gente, por causa que o Muralha, ele literalmente tem tipo 2 metros de altura, ele é muito alto, muito forte, ele parece uma muralha. E a gente chama ele de Muralha, mas enfim. Aí eu tinha combinado de ir pra casa do meu ex, só que eu falei pra ele que eu ia ver as minhas amigas. Só que aí ele falou assim, eu tenho planos pra depois daqui do restaurante com você. E aí eu fiquei meio assim, planos? Aí eu falei, ai, velho, misericórdia. E tipo assim, nossa, foi um date que eu nem vou falar que eu gostei, porque eu realmente não gostei. Por quê? Quando a gente chegou lá, tipo, não tinha mesa, aí a gente teve que ficar esperando. Aí, tipo assim, a gente não tinha muito o que conversar. Aí ficou uma merda, assim, sabe? Mas depois a gente sentou, ficou conversando, mas eu não gosto, gente. Eu não gosto de ficar saindo, principalmente em restaurante lotado. Eu não gosto, não sou do tipo de pessoa que gosta nesse tipo de restaurante. Eu não gosto de sair pra esse tipo de lugar. Eu prefiro ir no cinema, assistir um filme, ir no arcade, tipo, ir pra um lugar, ficar sentado, fazer um piquenique assim, ficar conversando. Eu sou muito mais dessa vibe. Fumei e tal, fui, o date foi uma bosta. E aí depois de lá, ele me levou pra um lugar. Gente, ele tinha alugado um hotel. Ele alugou um hotel chique pra gente, tipo, passar a noite. Eu falei, claro que eu não vou passar a noite com você, meu filho, você tá louco? E aí, acabou que fiquei com ele, né, gente? Ai, fiquei, entendeu? Foi a primeira vez que a gente ficou. Eu detestei, tá? Eu detestei porque não tava no clima, eu não soube dizer não, sabe? Mas eu tava querendo dar uma esquecida no meu ex também e tal. Aí eu acabei ficando com ele. E aí na época eu tinha até contado pras meninas do Close Friends, tudo lá, detalhes, mostrado, porque eu tirei umas fotos, não da gente, né, gente? Dele, assim, do lugar, mostrei tudo. E aí eu não gostei tanto, mas aí a gente continuou tendo esse relacionamento. Só que o problema é que depois dessa hora que eu saí da casa dele e que eu fui pra que eu saí do hotel, eu fui pra casa do meu ex, gente. Eu falei com ele que eu não ia dormir lá e tal, que eu não ia, fui pra casa do meu ex. Gente, e assim, é tão foda uma pessoa que ela é demissexual, porque eu me considero demissexual. Porque eu só consigo ter relações sexuais e me sentir bem com uma pessoa que eu tenho sentimento. Você tem noção que parece que quando eu cheguei na casa do meu ex, era tudo que eu precisava? Sabe, era tudo o que eu precisava. Tipo assim, nossa, aqui é minha casa, aqui é o lugar que eu deveria estar desde o início. E foi um sentimento tão assim, de coisa. Gente, meu ex não sabia que eu tava com ele não, tá? A continuar saindo com esse menino e tal, a gente continuou saindo. Só que na cabeça dele a gente já estava namorando. Esse que é o problema. Na cabeça dele a gente já estava namorando. E aí, na minha cabeça não, porque na minha cabeça tem que ter um pedido, né? Eu achando que ele ia pedir, aí eu iria abrir mão do meu ex. Só que não aconteceu, o pedido não veio. Aí, acabou, gente, que ele veio trazer a filha dele pra eu conhecer depois de uns 2 meses já, que a gente já tava nessa. E aí eu tirei uma foto, eu, ele, a filha dele, e postei nos meus stories.
E isso porque ele já falava que me amava, ele já falava que ele ia pegar um apartamento pra poder me receber, porque ele morava com uma prima dele, que não sei o que lá. Tipo assim, papo de família, queria me apresentar o pai dele, que o pai dele tinha vindo pros Estados Unidos, um monte de trem assim. E aí eu, tipo assim, beleza, a gente tá num puta relacionamento sério, né? Ok, eu já tava, tipo assim, afastando do meu ex. Só que esperando ele me pedir namoro, gente. Aí eu postei essa foto, eu, ele, a filha dele. Ele não queria repostar, não. Ah, mas eu fiquei puta, gente. Fiquei puta. E eu falei assim, por que você não vai repostar? E aí ele falou assim, ah, não, a minha ex não vai gostar. E começou a falar que a ex dele não ia gostar. E eu com isso. E eu com sua ex, tipo, não tô entendendo. Aí eu não gostei, mas... sabe, foi o jeito que ele falou, o medo que ele tinha da ex. E na verdade eu acho que ele tava de rabo preso com essa ex, entendeu? Ele tava de rabo preso, eu tenho ainda rabo preso com ela. E tipo assim, ele não queria que ela soubesse que ele tava no relacionamento. E pra mim o pilar de um relacionamento é a pessoa me assumir publicamente. Não existe uma coisa assim, relacionamento que a gente não expõe. A gente não expõe nossas intimidades, a gente não expõe nossos momentos íntimos e tudo mais. Mas o mundo tem que saber que você tá com alguém. E a pessoa tem que expor isso. Ainda mais uma pessoa igual ele, que é pública, posta tudo que faz, aonde que tá, o que tá fazendo e tal, o show que ele vai, a festa que ele vai, a música que ele compõe, o clipe que ele posta, mas aí comigo ele não pode. Gente, comigo isso não existe. Isso não existe. Isso pra mim é rabo preso com outra mulher. E é uma coisa que eu não aceito no relacionamento. Eu fui lá e terminei. Terminei, nunca mais conversei com ele, gente. Nunca mais, nunca mais, nunca mais. Ele que começou a voltar lá na loja esses dias pra falar que... E falar assim, ela ainda trabalha aqui, perguntando pras minhas amigas, né? E aí as meninas falaram que eu não trabalho lá. Aí no outro dia ele voltou e topou comigo lá. E aí as meninas falaram, aí ele me viu, eu falei, não, tô bem. E tal, cortei ele na tora, tratei ele friamente. E não vou, gente, não vou, é uma coisa que eu não aceito. É tipo, a pessoa ela tem que me assumir publicamente. E eu não vou ficar passando por relacionamento assim, não vou. E aí eu terminei com ele. E o meu ex foi a mesma coisa, gente. Um dia ou outro vídeo eu venho pra falar da situação minha e do meu ex, o que a gente passou, como é que foi a história, com detalhes eu explico. Porque é uma coisa que a gente tem que saber lidar com o homem. Porque, pra mim, isso é o maior sinal de que ele tem outras pessoas, quando ele não quer te assumir. Quando ele não quer postar uma foto com você. Tipo, um story, sabe? Um story. Segurando sua mão. Isso já é um problema? Tem coisa. Ah, é que eu sou low profile. Não, não vem com essa. Sabe? Até o mais low profile que existe, ele coloca o seu arroba na bio e uma foto com você no perfil. Tipo, o homem que ele tá completamente comprometido com você, ele não tem problema com isso. Não tem. Então, assim, isso é meu maior sinal de que tem alguma coisa de errado. E eu não esperei ir pra frente, não fiquei perguntando muito. Quando ele me falou da situação dele com a ex, pra mim já foi motivo. Eu falei, não, beleza, então, a gente acaba por aqui. E eu terminei com ele de fato e não voltei atrás. Nunca mais voltei atrás. E até hoje a gente tá terminado, vamos permanecer terminados. Ele também já não era muito meu tipo mesmo, já não tava dando certo. E eu terminei, gente, vazei. E é isso, priorizar meu bem-estar e aquilo que eu acredito, aquilo que eu quero pra mim. E essa é a história com ele, loucura, né? Tipo, o cara já era afim de mim há muito tempo, não entrou de cabeça, perdeu a chance. É isso. Foi isso o vídeo de hoje, que eu contei pra vocês. Arrotei, gente, nhonha, auê. Espero que vocês gostem desse tipo de vídeo. Eu sempre vou vir fazendo alguma coisa e comentando com vocês, uma fofocazinha. E tomara que vocês gostem. Não esquecem de curtir, comentar o vídeo. E é isso. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!